Breve sim virá em glória, toda a criação se prostrará, confessará que só Jesus é o Senhor. Cantarei somente a cruz, nela vou-me gloriar. Sangue Deus ali verteu, sim, na cruz Deus me justificou. Cantarei somente a cruz, nela vou-me gloriar. Sangue Deus ali verteu, só na cruz eu vou me gloriar. Só na cruz eu vou me gloriar. Só na cruz eu vou me gloriar. Aleluia, graças a Deus pela cruz. Amém. Como eu disse na quinta-feira passada, né, nós vamos olhar algumas quintas-feiras para o capítulo 8 de Romanos. Só que eu ia olhar o capítulo 8 de Romanos lá mais para o início, não é? Mas eu vou fazer diferente, assim. Eu vou olhar lá para o fim primeiro. Por quê? Não é? Porque há um versículo aqui, em Romanos 8, começando no 35, e especialmente no 35, que eu acho que é o texto mais distorcido da história do mundo na última semana. E agora, ele é distorcido porque ele é difícil? Não, não é porque é difícil. Essa carta foi mandada para cristãos em Roma. Não foi mandada para um curso avançado de pessoas, cristãos comuns, escravos, livres, homens letrados, homens ignorantes, para todos os cristãos como nós aqui, lá em Roma. Então, é difícil porque o contexto, não, é tudo claro. Então, porque ele, como eu disse, foi o texto mais distorcido do mundo na última semana. Porque as pessoas querem, elas querem distorcer. Não é por nenhuma dificuldade. O versículo diz assim, o primeiro: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Então as pessoas, essa semana, um monte de gente começou a dizer assim, que nada nos separa do amor de Deus. Adultério não separa do amor de Deus. Mundanismo não separa, nada separa. Homicídio não separa do amor de Deus. Fornicação não separa. Nada separa. Você entende isso? Nada separa do amor de Deus. Será que você não consegue entender? Assim que as pessoas olharam para esse texto. Agora, é isso que Paulo está falando? É sobre isso que é Romanos 8? O apóstolo Paulo fala esse versículo assim do nada. Ele está falando assim sobre a gente ser cristão, e aí diz isso, só não importa assim. Nada vai te separar do amor de Deus. O que você vai fazer? Você é o quê? Necrofilia? Não separa do amor de Deus. Nada separa do amor de Deus. Não existe nenhum texto na Bíblia que fale assim. Não é só aqui Romanos 8. Então, quando Paulo fala isso, ele, é óbvio, está num capítulo que ele começou falando sobre a justificação. Ele vai falar como é a característica desses homens justificados, e depois ele vai falar sobre a segurança, a perseverança dos santos. O capítulo 8 de Romanos é o capítulo mais profundo de toda a Bíblia. É o ápice de toda a Bíblia. A gente pode dizer que Efésios como um todo é o livro mais profundo, mas o capítulo mais profundo da Bíblia é Romanos 8. Então,
Paulo está falando sobre as coisas mais altas do Evangelho. O plano eterno de Deus, como ele realiza isso e como isso chega a uma conclusão. Então, na verdade, quando Paulo fala quem nos separar do amor de Cristo, ele já vinha falando sobre várias coisas, sobre a segurança dos santos, todas elas centradas em Deus. Ele vai levantando os questionamentos, porque Paulo gosta de fazer assim, né? Ele mesmo levanta as perguntas, mas ele sabe o que as pessoas vão falar. Por exemplo, as pessoas dizem assim: então pecaremos mais para que a graça abunde? Não, de forma nenhuma. Como nós, que morremos para o pecado, vamos viver em pecado. Não. Vocês, porque estão debaixo da graça, não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre vós. É assim que ele faz o tempo todo. Em Romanos 9, o cara pergunta: de que Deus reclama então? Se ele tem misericórdia de quem quer, tudo que ele quer acontece. Não tem nenhum cara perguntando. Paulo está escrevendo uma carta. Ele já sabe o que as pessoas vão perguntar. Se tudo que Deus quer faz, se ele escolhe Jacó e odeia Esaú, se ele tem misericórdia de quem quer, abençoa quem quer, então o que ele está reclamando? Então Paulo responde: quem és tu, homem, para replicares e discutir? Pode por acaso o vaso? Você vê, ele levanta a pergunta. Ele faz isso durante Romanos todo, porque ele já sabe o que as pessoas vão perguntar. Então, quando ele está falando sobre a perseverança dos santos, ele vai levantando essas perguntas. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E ele vai dando as respostas. E sempre, nas três primeiras, a resposta sempre é centrada naquilo que Deus faz. Não é? Então não há nada maior e mais maravilhoso em todas as Escrituras do que isso. No versículo 35 ao 37, ele lança a última série de desafios à doutrina da perseverança dos santos. Ele vai fazendo essas perguntas, esses desafios, e depois no 38 e 39, que é onde nós estamos, ele conclui o argumento particular, mas resume o que ele começou no versículo 31. Você vê, Paulo está dentro de um assunto e ele vai dizer o que não nos separa do amor de Deus, porque ele está falando sobre os santos. Quem são os santos? Nesse capítulo ele diz que são aqueles que Deus conheceu na eternidade, predestinou, chamou no tempo, justificou, está santificando e vai glorificar. É só com isso que ele está falando, não é? Esse nus toda hora é sobre essas pessoas. Quem nos intentará acusação? Essas pessoas. Quem nos acusará? Nos quem? Aquelas pessoas que foram conhecidas, predestinadas, chamadas, justificadas, santificadas, glorificadas. Só a respeito dessas pessoas. Ele está falando sobre a certeza absoluta de que todos os que foram eleitos foram justificados. Todos os que foram justificados estão sendo santificados, e todos os que são santificados vão ser glorificados. E é óbvio que surgem questionamentos, se essa segurança, essa perseverança dos santos é tão assim mesmo. Então, por exemplo, no versículo 31, que diremos, pois, a essas coisas? Então ele vai responder: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele faz as perguntas, ele responde. Depois vem a possibilidade de alguém fazer acusações contra nós. Primeiro, ele acha, a pergunta é: será que Deus é capaz de fazer isso? Não, se Deus é por nós, quem vai ser contra? Quem é maior do que Deus? Depois, há a possibilidade de alguém falar assim: mas e se alguém fizer uma acusação contra nós? Aí ele diz: quem nos acusará? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Está vendo? Ele está fazendo isso. Agora ele chega ao derradeiro desafio, no qual ele considera a possibilidade de nós não vivermos a vida que honra a Deus no mundo. Porque os romanos, eles podiam dizer: e se diante das grandes pressões nós falharmos? A pressão for tão grande, o mundanismo tão grande, a perseguição tão grande, todas as coisas tão grandes, que a gente não sinta aquilo que Pedro disse. Que, por exemplo, Pedro disse assim: vós, apesar de estarem debaixo de muitas tribulações, todo tipo de tribulações, vocês se regozijam, embora vocês não tenham visto ele, se regozijam nele com uma alegria indizível e cheia de glória. Porque as pessoas estavam morrendo, estavam sendo perseguidas, estavam sob esse grande estresse, né, de perder família, de perder bens, de ser preso. É sobre isso que ele está falando aqui. Todos os outros desafios foram em termos da atitude de Deus para conosco. Você vê, sempre ele está falando: olha, quem tentará acusação? É Deus que nos justifica.
Ai, mas isso é algum poder. Não, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está sempre mostrando Deus. Agora a pergunta é: e se nós falharmos? E se se as coisas forem difíceis demais? Quais serão as consequências das tribulações, das pressões, do estresse que isso gera, do sofrimento na nossa vida, do sofrimento inimaginável que pode cair sobre nós, dos grandes problemas da nossa vida, todas essas coisas? É sobre isso que Paulo está falando. Então a pergunta é: quem nos separará do amor de Cristo? O adultério? O mundanismo? É sobre isso que ele está falando, queridos? A pergunta não era essa, não é? A pergunta era: e se nós falharmos? E se a pressão for grande demais? E se a gente não suportar? Eles estavam no coração do Império Romano. Imagine o culto ao imperador. E além de estarem sobre todas as dificuldades que nós também estamos, doença, vida, morte, e se essas coisas nos pressionarem tanto que a gente entre em desespero final? É sobre isso. Então, quem nos separará? Ele diz: a tribulação? A angústia? Existirá uma angústia tão grande que nos separe, que a gente perca aquilo que Pedro estava dizendo, que apesar de nunca terem visto Cristo, eles se regozijam nele com uma alegria indizível, e que os homens do mundo não conseguem entender como aquelas pessoas estão sofrendo tanto e têm uma fonte de alegria que as sustenta. Elas ficam tristes, elas sofrem como todo ser humano, mas elas nunca perdem a esperança, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Essa esperança é invencível. Então Paulo diz: quem nos separará? Ele não está falando sobre se o cara adulterar, separa. Ele está falando sobre isso. Isso é absurdo. Não existe nenhum texto da Bíblia que vá por esse caminho. Ele está dizendo o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? É a última coisa, porque ele falou sempre sobre o que Deus faz. Deus nos justifica, Deus nos é mais poderoso que tudo. Quem pode ser contra Deus? Agora, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, ou seja, a pressão da morte, a necessidade extrema que me leve à fome, todas as coisas que as pessoas dizem que levaria alguém a um estresse enorme, ou então a altos níveis de depressão, o perigo, a nudez, a fome, a vergonha. Como está escrito, para deixar bem claro, né? Por amor de ti temos sido entregue à morte todos os dias. Nós, porque somos teus filhos, sofremos toda espécie de desprezo, perseguição, morte, pressão, angústia, tortura, martírio. Nós sofremos. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, na angústia, na aflição, na fome, em todas essas coisas acontece o quê? O que, queridos? Nós somos mais do que vencedores. Essas coisas não podem nos levar a nada que seja diferente de nós sermos mais que vencedores. Mas em todas essas coisas, que coisas? Na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada, na morte, em ser entregue à morte, ou às pressões da vida. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É assim que ele está dizendo. Por isso, a morte, a espada, nem nada, nem os anjos, nem os demônios, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, mas e o futuro? Nem a altura, nem a profundidade. Eu estou certo que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Como eu disse, então isso é o clímax, é a única coisa que ele chega no derradeiro desafio. É possível que a perseguição, a fome, a nudez, as aflições, a angústia nos leve ao desespero, que a gente perca a visão da beleza de Cristo e aí a gente seja derrotado. Porque é possível o Filho de Deus perder, um homem regenerado, a percepção do amor de Deus de tal maneira que ele seja levado ao desespero final por essas coisas. É sobre isso que é o tema.
A pergunta é: e se nós falharmos? E se a perseguição, a angústia, a fome, a nudez, o perigo de morte, a aflição, a tortura, nós sermos jogados aos leões? E se a gente ficar na cadeia? E se a gente ficar na cadeia esperando 1 ano para ser jogado aos leões? Será que isso vai destruir? A gente vai ficar tão arrasado, nervoso, deprimido, que tudo vai se perder? A gente vai falhar? Paulo está dizendo, sobre quem? Sobre aqueles que Deus conheceu, predestinou, chamou, justificou, está santificando e vai glorificar. É sobre isso que ele está falando. Ou seja, a pergunta é: quais serão as consequências da grande provação na nossa vida, das grandes aflições, das grandes dificuldades, das grandes tribulações? É possível essas coisas nos pressionar a tal ponto que a gente desmorone? Ele considera isso na sua resposta. Então esse é o método de Paulo. Ele faz uma lista das possíveis coisas que podiam nos tentar a perder o nosso consolo final em Cristo. Então ele faz a lista: tribulação, tristeza. É possível haver uma tristeza tão grande que apague isso num filho de Deus, naqueles que foram eleitos e chamados? A terceira coisa, a perseguição. É possível alguém ser um filho de Deus, ser perseguido de tal maneira, isso gerar tamanha pressão e ansiedade que ele fracasse? A fome, ou a nudez, ou o perigo, qualquer coisa que ameace a tua saúde, a tua segurança, a segurança da sua família, a segurança das pessoas que você ama, é possível? E a espada? E se a ameaça for de morte? Isso vai me tirar? Então, para fazer um trabalho completo, o apóstolo Paulo diz assim: por amor de ti, nós somos entregues à morte todos os dias, nós somos reputados como ovelhas para um matadouro, todo dia. Ele quer dizer que essas provações, dificuldades, tribulações virão, e virão particularmente sobre nós que somos cristãos. Todas as aflições que o mundo tem, e mais um monte de aflições, porque nós vivemos para Deus que o mundo não tem. Então um cristão é alguém que vive tribulações e sofrimentos igual todo mundo, mas muito mais do que todo mundo, porque ele sofre também por ser um filho de Deus no mundo. Paulo diz: todas essas pressões juntas, é possível fazer com que um desses homens que eu estou falando se afastem, percam aquilo que Pedro falou, uma alegria em Cristo, uma esperança em Cristo. O Novo Testamento, longe de promover uma vida fácil de dificuldades e problemas, ele faz o contrário. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Você vê, Paulo não escreve para aquela igreja e diz assim: olha, a gente está orando e tudo vai dar certo, vocês não vão ser perseguidos, não vai ter tribulação, não vai ter fome, não vai ter angústia, não vai ter nudez, não vai ter nada, e por isso vai ficar tudo bem. Não, ele diz assim: não, nós vamos ser, nós somos entregues à morte todos os dias, nós estamos sob perigo de espada, fome, angústia, nudez, todas essas coisas. Nudez por quê? Porque todas as coisas que eu posso fazer para ganhar dinheiro, o Estado me tirou, eu não posso trabalhar, não tenho emprego, eu vou entrar numa crise por causa disso, e aí vou entrar num colapso. Paulo está dizendo: fome vai fazer isso, angústia, perseguição. Então, eles eram entregues à morte todos os dias, eles estavam sob essa grande pressão, destituídos, afligidos, atormentados. O cristão deve esperar tribulações, queridos. Tiago diz assim: vocês devem se alegrar, deve ser motivo de alegria por muitas provações virem a vocês, porque isso mostra que a fé de vocês é autêntica, ela experimenta essas coisas. Tribulação, os romanos antigos, eles usavam uma máquina para trilhar, não é, o cereal, chamado tribulum em latim. Daí ele rodava assim, passava em cima do cereal, esmagava para ficar só o negócio. É desse tribulum que vem a palavra tribulação. É algo que nos esmaga, algo que nos pressiona, algo que passa por cima de nós. E a nossa lealdade a Cristo aumenta as dores comuns. Nesse mesmo capítulo ele vai dizer: toda a criação geme, toda a criação geme, toda a criação está debaixo da maldição, da dor, da morte, das pressões. Então, para incluir a própria morte, ele diz: somos reputados como ovelhas para o matadouro.
É sobre essas coisas que ele está dizendo quando ele diz: nada nos separará do amor de Cristo. O texto não é difícil, queridos. Não é complicado o que Paulo está dizendo. Os cristãos comuns de Roma podiam entender. Todos os cristãos da nossa época podem entender. Ninguém pode alegar uma dificuldade de contexto, nem do que Paulo está ensinando. Então, eis a questão que o apóstolo levanta: como nós podemos resistir a isso? Isso pode nos destruir. Isso pode nos levar àquele ponto onde a desesperança nos vença. A alegria na beleza de Cristo se vá. Por quê? Porque nós somos fracos. Nós estamos na carne. Esses inimigos são poderosos: angústia, fome, perseguição, falta de trabalho, dor no corpo, cadeia, ver filho ser tirado de nós. Essa era a realidade quanto aos cristãos do século I o tempo todo. O tempo todo. Eles eram mantidos assim, em celas, eles eram interrogados, como durante a história da igreja, por inquisidores. Eles não tinham, agora no mundo tem gente experimentando isso, não tinham permissão para dormir, o tempo suficiente. Paulo está dizendo: isso é possível quebrar a fé de um eleito? É possível essas coisas extremas quebrarem a fé de um eleito? Esse é o tema do apóstolo Paulo aqui, por último. Então, praticamente o que o apóstolo diz é o seguinte: eu ensinei a vocês que nada poderá nos separar do amor de Deus. Eu lhes disse que se vocês foram justificados, vocês vão ser glorificados. Eu disse que se vocês foram predestinados, vocês vão ser glorificados. Eu ensinei a vocês a doutrina da perseverança final dos santos. Mas será verdade? Será que sobre qualquer circunstância os santos agem assim? Será que isso pode prevalecer sobre o duro sofrimento, a dura prova, a fome, a nudez, a angústia, a perseguição, a ameaça da espada? Será que isso resiste a tudo mesmo? Essa é a pergunta, porque você vê que ele mesmo levanta as perguntas que as pessoas vão fazer. E o apóstolo responde a essa questão, como respondeu às outras objeções. As outras objeções ele levantou: e se alguém nos acusar? Ele disse: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Cristo que intercede por nós. Essa sua objeção não faz sentido. Quem é que alguém vai nos acusar, se Deus é que nos justificou? Como é que alguém vai se levantar contra nós, se Deus é por nós? Não se justifica. Aqui essa é a última. Não é? É interessante notar que ele realmente dá a resposta na mesma forma da questão por ele levantada. Quem nos separará do amor de Cristo? Naturalmente o nós aqui, quem nos separará? Quem foi eleito, predestinado, chamado eficazmente, justificado, está sendo santificado, vai ser glorificado. Só esses, os que de antemão conheceu, é o que ele diz, né? Os quais ele predestinou, os quais ele chamou, os quais ele justificou, os quais ele glorificou. É esse. Quem nos separará? O nus aqui são só essas pessoas. Logo, no instante que ele diz nus, ele, em certo sentido, ele dá a resposta, né, do quem nos separará do amor de Cristo. Ele não está falando sobre o nosso amor por Cristo. Ele está falando sobre o amor de Cristo por nós. Ele diz: a única forma desses cristãos falharem é se o amor de Cristo falhar por eles. Você vê, ele não está falando assim, ele não está falando sobre o nosso amor, ele está falando sobre o amor de Cristo. O amor de Cristo. O amor de Cristo é um imã que nos agarrou. Sabe que ele diz: o amor de Cristo nos constrange. Logo um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivam não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, isso de novo a resposta: isso é absolutamente independente de nós. Nós quem? Os eleitos. Ele não pergunta: pode o nosso amor resistir às provas? Ele não pergunta isso. A angústia, a fome, a nudez, a perseguição. Mas pode o amor de Cristo, por causa do amor dele, nós resistirmos todas essas coisas? É isso que ele está dizendo. É impossível não resistirmos. É isso. Porque muda toda a situação.
É óbvio que eu vou dizer, o meu amor, eu sou um homem, eu sou carne, eu sou fraco, eu sou aquilo outro. Se a pressão for grande demais, a angústia grande demais, fome grande demais, perseguição grande demais, estresse grande demais, tudo grande demais, é grande demais para mim. É isso normalmente que as pessoas dizem, mas a gente é carne. É isso, Paulo está dizendo, isso não tem nada a ver com o que eu estou dizendo. Eu estou falando se isso pode nos separar do amor de Cristo. Quem está operando essas coisas que faz a gente suportar angústia, aflição, fome, nudez, perseguição, morte, tortura, leões, é o amor dele, não é? Então, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, não é que a gente é vencedor. Quem? Nós quem, queridos? Os eleitos. Você não pode dizer para mim assim, não, eu sou um eleito, mas eu, nessa parte aí, eu não estou. Ou você está em Romanos 8, ou você não está em Romanos 8. Mas em todas essas coisas, fome, angústia, prisão, escárnio, deboche, tortura, morte, espada, todas essas coisas, nós, os eleitos, os justificados, somos mais do que vencedores. Lá no fim da declaração encontramos a mesma verdade. Porque nenhuma dessas coisas, que coisas? Angústia, morte, fome, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora você vê, ele falou do amor do Pai. Ele não está falando do nosso amor, ele está falando do amor de Cristo e do amor do Pai. O Pai nos amou na eternidade em Cristo e nos predestinou. Alguma coisa pode fazer esse amor não fazer a gente suportar angústia, fome, prisão, dor, estresse? Imagina o estresse disso, perseguição, fome, morte, tortura. Essa é a questão. É interessante observar que ele não diz que nós vencemos nisso, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama, não é por meio do nosso grande força e nosso grande amor. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama. Sobre o quê? Sobre a angústia, perseguição, fome. Então, sem dúvida, ele faz isso deliberadamente. Ele está lembrando aquilo que ele falou para nós no capítulo 5, que diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículos 6 e 8, né? E depois o versículo 10: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então o argumento é: se Cristo, quando nós éramos blasfemos, éramos trevas, ímpios, adversários, estranhos, nos salvou, agora que nós somos justificados e regenerados, finalmente todos nós vamos ser glorificados. Nós quem? Aqueles que ele está descrevendo. Então, no capítulo 8, ele diz: quem os condenará? No versículo 34. Pois Cristo quem morreu. Então essa é a primeira réplica. Cristo provou seu amor por nós, morreu por nós, mesmo quando nós estávamos naquelas lamentáveis condições de mortos espirituais, odiosos para Deus, odiando Deus. Mas não somente isso, Paulo nos lembra no versículo 34 que Cristo agora está no céu. Ele não está no céu desconectado da igreja, ele está lá com uma função sacerdotal. Ele está intercedendo pela igreja. Sabe aquilo que ele fez em João 17? Não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me destes. Eram teus e tu me destes. Eu guardei-os do maligno, mas agora eu vou para ti. Guarde-os, guarde-os, guarde-os. Sabe quando ele falou para Pedro assim: Pedro, eu já intercedi por ti, sua fé não vai desfalecer. Então nada nos pode separar desse amor, porque o amor dele por nós é todo poderoso e opera todas essas coisas. Tudo que Deus fez foi por esse amor. Em amor ele nos predestinou. Em amor, tudo que ele está fazendo é por causa disso, desde o início. Então há uma declaração maravilhosa concernente a esse amor no capítulo 5.
da Epístola aos Efésios, que diz assim no versículo 1, no versículo 25: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora, ele entregou-se para a igreja para quê? Por quê? Qual era o objetivo? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Foi para isso que ele morreu, queridos. Você vê como é absurdo alguém ler o versículo que Paulo estava dizendo: nada nos separa do amor de Deus, e falar: o adultério nos separa, isso aqui nos separa. Isso não está longe do texto, queridos. Não é um texto difícil. Pela palavra, para nos apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. O que Jesus está fazendo agora? Está nos santificando através do quê? Da palavra. O que ele orou antes de morrer? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele morreu pela sua noiva, ele deu a sua vida para santificá-la, pela lavagem da água, pela palavra. Ele morreu pela sua igreja para finalmente apresentar um dia a Deus perfeita. É virtualmente isso que Paulo está dizendo nesse capítulo 8. Em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Cristo morreu pela igreja não somente para que ela fosse perdoada, mas também para que ela chegasse finalmente a essa perfeição absoluta, sem mácula, sem ruga. Ele pôs o seu coração na igreja para este fim. E Deus, por causa do seu amor, não deixará de cumprir tudo até o fim. Tudo. Paulo está dizendo isso. A angústia, aflição, perseguição, dor, morte, tortura, pode ser durante dias, pode ser durante anos, como ele ficou preso anos, ou pode ser apanhando de cidade em cidade, como eu apanhei. Essas coisas podem destruir a nossa fé, a nossa esperança nele. Não será nada terá permissão para ficar entre o amor de Deus e a igreja, nem a maior angústia, nem a maior aflição, nem a maior pressão. A seguir nós devemos examinar a frase mais do que vencedores. Não somente nada vai nos separar do amor dele, mas além disso, além de não nos separar, em tudo isso nós vamos ser vencedores. Em tudo isso o que, queridos? Ele listou na angústia, na aflição, na fome, na nudez. Mais do que vencedores. Em todos esses casos, o argumento de Paulo tem sido do reductio absurdum. Ele está levando as coisas ao limite máximo para mostrar como é absurdo imaginar que um eleito vai, por causa de angústia, perseguição, fome, nudez, perder a esperança, ser esmagado. Ele não se contenta meramente responder às objeções, ele ridiculariza as questões. Ele diz: não, nós não vamos só vencer isso. Vencer é pouco. Nós vamos mais do que vencer, nós vamos ser mais do que vencedores. Não só vencer. Então, não é que a gente vai se manter firme sem vacilar. Paulo disse: isso não é nada. É isso que está preocupando vocês? Se manter firme sem vacilar? Não. Isso não é nada. Tampouco é o caso que nós simplesmente vamos obter alguma vitória. Nós vamos ser mais do que vencedores. É a expressão mais forte que ele podia encontrar. Ele não tinha um vocabulário para expressar como os eleitos iam vencer isso. Ele é mais do que vencedor. Ou seja, ele não apenas resiste à provação, ele arrasa com a provação. A provação não tem a menor chance, Paulo está dizendo. Você não vai ser vencedor. Vocês aí em Roma vão ser mais do que vencedores na angústia, mais do que vencedores na aflição, mais do que vencedores na fome, mais do que vencedores na tortura, mais do que vencedores na pena de morte. Vocês vão ser todos o que Deus escolheu. Todos. Ele não somente vence, ele é mais do que vencedor. Por isso que o sangue dos mártires foi a semente da igreja. Por isso. Por causa dessa verdade. E nós não nos esquecemos de como Paulo inclui a morte aqui, mas do que o cristão é feito mais do que vencedor pelo amor de Cristo? Como isso funciona? Por que todas essas coisas, em vez de só fazer a gente se suportar, aguentar e manter as coisas, isso faz a gente ser mais do que vencedor? Como? Ele já tinha dito isso no versículo 28.
Porque nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são esses? Daqueles que Deus chamou segundo o seu propósito, para o seu bem espiritual. Fome, nudez, perseguição, morte, não ter emprego, não ter roupa para vestir, porque você não tem dinheiro, você então sofre nudez e fome. Essas coisas. Paulo está simplesmente expondo o ponto de modo diferente que ele já falou antes, no capítulo 8. Como é que nós somos feitos mais que vencedores sobre essas coisas que nos sobrevêm? Isso ajuda a gente a enxergar a natureza da vida nesse mundo. O maior perigo que confronta os cristãos não é só a oposição do mundo, mas também é o sorriso do mundo, as seduções do mundo. Paulo está dizendo, não, nada pode fazer isso. Quando o mundo nos persegue, nos trata duramente, a pergunta é, por que ele está fazendo isso? Porque nós somos cristãos, Paulo diz. É essa a razão, por causa de Cristo. É por causa disso que o mundo não vai nos amar, porque ele não amou Cristo, é o que Jesus falou em João 7. Então é isso. Nós recebemos o mesmo tratamento que Cristo recebeu no mundo. E foi terrível o tratamento que ele recebeu no mundo. Mas ele estava olhando para onde? Ele estava olhando pela esperança que lhe estava proposta. Ele prosseguiu. Os seus filhos de Deus estão fazendo a mesma coisa, estão olhando para outro lugar, não para o mundo. Nada nesse mundo pode destruir isso neles. E o versículo 17 já havia dito: se com ele padecemos, com ele seremos glorificados, que é o fim. O mundo perseguiu e nos persegue. Assim, a perseguição, longe de nos botar para baixo, ela só nos lembra uma coisa: vocês são peregrinos no mundo, vocês são peregrinos aí em Roma, em Campo Grande, somos estrangeiros, não pertencemos a este mundo, e essa perseguição nos lembra isso o tempo todo. Nossa pátria não é aqui. Nos lembra agora que nós somos filhos de Deus. Aí quando a perseguição e a aflição nos lembra isso, nos lembra que nós somos filhos de Deus. Nos lembra que nós somos filhos de Deus porque nós estamos em Cristo. Aí nos lembra que nós estamos em Cristo porque Deus nos amou na eternidade. Aí nos lembra que Deus nos amou na eternidade soberanamente, não é? E aí por isso Ele nos elegeu e Ele nos chamou. Aí nossa esperança explode. A aflição, Paulo diz, causa uma coisa diferente em nós. As provações, as tribulações nos forçam a pensar em tudo que nos espera, a glória. Ele cria em nós a esperança da glória. Mais. Quando a ideia, estamos de volta assim, no versículo 18, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Assim são os eleitos. As aflições do tempo presente, elas não têm comparação com o que está diante de nós. Essa glória de nós é real, de tal maneira que essas coisas não têm comparações. As provações nos induzem a pensar mais na glória de Deus, mais na beleza de Deus, mais na obra perfeita de Cristo, mais no nosso chamado, e não o oposto. Então, nos versículos 31, de 19 a 32, ele vai nos conduzindo para como essa certeza da perseverança dos santos se desenvolve. E ele diz assim: nós mesmos que temos as primícias do Espírito, ou seja, nós que somos templo do Espírito Santo, regenerados. Ninguém que foi justificado não foi regenerado. Se você está lá no início da corrente, você está na corrente, ou você não está. Nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê, isso é o capítulo 8, né? Não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Todos nós, eu acho muito triste quando é muito comum alguém dizer assim, quando você está ensinando a Bíblia: você nunca passou pela noite da alma. É até poético isso, né? Você nunca sofreu. Eu acho de extremo orgulho um ser humano falar para outro ser humano que ele nunca sofreu, que ele nunca perdeu quem ele ama, que ele nunca esteve no hospital,
que ele não sofre decepções e angústias. Paulo diz: toda a criação geme. É uma loucura você achar que existe alguém nesse mundo que não geme. Você acha que Paulo ensinou isso porque ele não sofria? Que esses cristãos não sofriam? Sempre o argumento é esse, é como se aquela pessoa só ela sofresse no mundo. Você não conhece, minhas aflições são maiores do que a do mundo inteiro. Paulo diz: não, nós mesmos, que até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, nós sofremos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós vivemos um corpo mortal como daquele ali que não é regenerado, e tudo que ele tem nós temos. Problema no coração, não é? Então, quando eu estava lá, por exemplo, na UTI cardíaca, estava lá, budista, ateu, e eu, meu coração é igual ao dos outros, meu corpo é fraco igual ao de todo mundo, todos nós sofremos, todos nós perdemos pais, perdemos mãe, pensamos nas nossas responsabilidades. É sempre extremamente arrogante um ser humano falar para outro ser humano: você nunca sofreu, você nunca passou pela noite da alma. Em que mundo essa pessoa pensa que todos nós estamos vivendo? Como se o cemitério não fosse o lugar onde a gente teve que ir levar nosso pai, levar as pessoas que nós amamos. Todo mundo geme. Nunca use o gemido como uma desculpa. É o que Paulo está dizendo. Nós gememos, mas nós fomos salvos em esperança. Há uma esperança em nós invencível. Agora, se nós, como ele diz, ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Há uma diferença enorme em como nós sofremos. Essas provações, aflições, tribulações fazem nossa mente se voltar para a glória. Nós quem? Os eleitos, só eles. O mundo só pode pensar no mundo mesmo quando ele geme. E quando ele geme, ele só pode pensar no seu gemido. Ele não pensa nisso como uma leve e momentânea tribulação. A vida dele, tudo que importa para ele está acabando, está indo para o ralo. Ele gosta da vida, do dinheiro, da saúde, de todas essas coisas. E o sofrimento tira da gente aquilo que a gente queria ter, ou o sofrimento é aquilo que a gente queria ter e não tem, ou aquilo que a gente tinha e foi tirado de nós. Pode ser a saúde, pode ser um amigo, pode ser o pai, pode ser qualquer coisa. Pode ser a minha saúde sendo tirada pelas outras pessoas, como eles, apanhando, sofrendo. Paulo diz: nessas coisas, em todas essas coisas, porque o amor de Cristo não se separa de nós, nós somos mais do que vencedores. Ademais, as provações nos lembram, como a gente tem visto, que a nossa relação com Ele é verdadeira. Nós que temos as primícias do Espírito, que ela é real. Nós lembramos que Ele fixou o seu coração em nós, que Ele tem um propósito eterno quanto a nós. Ele nos dará formas especiais de encorajamento, consolação, porque o Consolador habita em nós, o poder onipotente de Deus habita em nós. É sobre isso que Paulo está dizendo. Muitos santos disseram que em tempos de perseguição, angústias maiores, eles receberam o quê? Provisão maior. Como Deus diz no Velho Testamento: a sua força será como o seu dia. Certa vez alguém me perguntou assim: você está pronto para ser um mártir agora? Eu falei: eu não tô, pelo que eu saiba, eu não estou para ser martirizado. Você está preocupado um dia se você tiver que ser? Eu não, porque certamente eu vou estar pronto. Estou pronto hoje, eu só estou pronto para o que precisa de hoje. A minha força é como o meu dia. Se um dia eu precisar morrer por causa do Evangelho, certamente eu vou estar pronto. Não teria nenhum sentido eu estar pronto agora, porque eu não estou na cadeia, não vão me prender agora, eu não vou morrer não estou sob esse perigo. Mas se eu tiver, a força vai ser como aquele dia. Fome, nudez, perseguição, dor, angústia. Então, vai ser conforme o dia. Na grande angústia, grande graça. Assim. Então você vai dizer, se você é um eleito, os seus sofrimentos operam uma coisa diferente. No Salmo 119, 71, ele diz assim: esses homens presos, mártires, você pode ler as biografias, todos eles falam a mesma coisa que o salmista: foi-me bom ter sido afligido, foi bom para mim sofrer. Esse é o testemunho universal de todos os eleitos.
de todos os eleitos. O Senhor nos dá uma força especial para suportarmos as provações. É isso que Paulo diz, mas não só para suportar, mas para nós sermos mais do que vencedores sobre todas essas coisas, fome, nudez. Se nós formos como apóstolos, nós vamos dizer, o morrer é ganho. É ganho por quê? Sempre que você pensa em morrer, por qualquer outra razão. Esse dia eu estava lendo um sermão de Calvino, no livro de Jó. Ele está falando sobre isso. Sempre que você pensa em morrer por nenhuma razão, que é diferente da razão que o apóstolo Paulo está dizendo, você está pecando, né? Óbvio. Porque a única razão que a Bíblia mostra, que você pode dizer como Paulo, é porque morrer é melhor porque eu quero estar com Cristo. Só pode ser essa razão. Se morrer é melhor porque a vida está ruim, então certamente não tem nada a ver com Cristo isso. O cristão pode sorrir na face da morte, ou de qualquer outra coisa que preceda a morte. O que precede a morte? Dor, aflição, angústia, dores no corpo, sei lá o que. Eu nunca morri, não é? Mas não é nada agradável morrer. Esse negócio de morrer igual um passarinho, as pessoas inventaram isso. Ninguém perguntou ao passarinho como ele morre. Eu nunca vi um morrer. E a morte é a morte, não é? Todas essas coisas que nos levariam à ruína, angústia, aflição, que leva o homem natural ao desespero em nós vamos ser mais do que vencedores. Não porque não vai doer, nós gememos, não porque não vai ser triste, mas porque nós somos mais do que vencedores sobre essas coisas, por causa daquele que nos amou. Então todas essas coisas simplesmente faz você considerar mais Cristo, enxergar mais a beleza de Cristo, sua relação com Deus em Cristo, a glória para a qual você está indo. Então você vai pensar, e você vai ser levado pelo Espírito Santo a contemplar isso, e em esperança você foi salvo. Essa esperança que você foi salvo, você não vê, porque ele diz, como é que você vai esperar o que você vê? Mas essa esperança é tão grande, não é? Que não tem como comparar a nossa leve e momentânea sofrimento e tribulação com essa esperança. Então Paulo já tinha dito tudo isso no versículo 3 do capítulo 5, quando ele diz, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas isso causa uma coisa assim, todo mundo que está se gloriando na esperança da glória de Deus, se gloria também, diz assim, não somente isso, quem? Justificados, pois, pela fé temos paz com Deus, é assim que ele começa, né? Ele diz, e não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança nunca traz confusão. Por quê? Pela mesma razão que ele está dando no final do capítulo 8, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nos quem? Todos os que foram eleitos, chamados. Nota como o apóstolo Paulo repete, graças a Deus por isso. Ele repete tantas vezes no capítulo 8. É bom que essas coisas sejam trazidas à nossa mente várias vezes. E Paulo, ele repete, e não somente na epístola aos Romanos, ele faz a mesma coisa na epístola aos Coríntios, por exemplo, no capítulo 1, versículo 5, porque como as aflições de Cristo abundam em nós, porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo. Você vê, essas grandes aflições, elas abundam em nós, mas a nossa consolação também abunda por meio de Cristo. Ou no versículo 9 desse capítulo, ele diz assim, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Ele o fez, Ele o faz, Ele o fará. É sobre isso que ele está dizendo. Deus fez tudo. Deus não fez só a minha justificação, só a minha regeneração. Deus está fazendo. É o amor de Deus que está fazendo eu ser mais do que vencedor na angústia. A única maneira de uma angústia ser maior e me destruir era se ela fosse maior, ela acabasse com o amor de Deus. A angústia tinha que ir lá e destruir o amor de Deus. Paulo está querendo mostrar, você vê como isso é absurdo, E quando nós sofremos essas perseguições, provações, fome, nudez, morte, angústia,
nós somos mais do que vencedores. Por causa disso, no capítulo 4 da segunda epístola aos Coríntios, versículo 17 e 18, ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória. Em vez de anuviar a nossa visão da glória, ela aumenta, produz um peso de glória muito excelente, eterno, um peso extraordinário. O que é glória? Peso é significado. Aumenta o significado da glória em nossas vidas. É uma glória abundante, é um peso de glória abundantemente excessivo. Então nós não atentamos nas coisas que se veem. Por que as pessoas estão vendo? Que podia criar, que criam aquelas coisas, as coisas do mundo, angústia, aflição, perseguição. Mas nós estamos atentos àquilo que não se vê, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Tal é a experiência do apóstolo Paulo. Em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Aí você pode dizer assim: mas será que eu vou conseguir? Não, você não entendeu. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É Ele que está fazendo isso, é o amor dele. O amor dele precisaria ser destruído para que a angústia vencesse, para que a desesperança vencesse. Mas será que essa verdade diz respeito só ao apóstolo Paulo? Lógico que não, ele está escrevendo a carta para os romanos, para a igreja. Para quem? Para os que foram predestinados, para todo mundo. Eu estava lendo sobre Thomas Browne, nasceu em 1660, morreu em 1688, ele ficou na cadeia no reinado de Charles II, e você vê séculos atrás, e da prisão em Northampton, ele disse: o cálice das minhas aflições pelo Evangelho é mais profundo e mais doce do que eu podia imaginar. Então imagina um homem na prisão, sofrendo terrivelmente. Ele diz: um cordial mais forte. Quanto mais perto do fundo eu chego, mais eu sinto a doçura da graça de Deus. E ele continua: quando você chega às escórias e ao fim, quanto mais perto do fundo você chega, mais forte é o cordial poder do amor de Deus, mais estimulante. Eu me refiro à minha morte. Quanto mais eu chego perto dela aqui na cadeia, mais eu sinto essa superabundante graça. Lá estava um homem, 16 séculos atrás, depois que o apóstolo Paulo falou isso aos romanos. Ele está experimentando a mesma coisa. Por quê? Porque ele era um eleito. Não importa o que aconteça, você vai ser mais do que vencedor, Paulo está dizendo. Você pode acreditar ou não na Bíblia, mas você não pode se dizer cristão sem acreditar na Bíblia. Você não pode começar o capítulo 8, que diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e agora quando Paulo diz nada vai destruir, nem a morte, nem a angústia, você diz: essa parte, você não pode. Ou você é, ou você não é um eleito. Ou você é ou não é justificado. Ou você está em Romanos 8, ou você não está. Ele também nos capacita a nos gloriarmos nas tribulações. Agora ele aciona tudo, na magnífica declaração final do 38 e 39, ele está acabando o capítulo da perseverança dos santos. Então ele diz: porque eu estou certo. Paulo está dizendo: eu não quero que vocês achem que isso é uma opinião, que talvez aconteça. Eu estou certo, eu estou absolutamente certo de que todos aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores em todas essas coisas. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura vai nos separar do amor de Deus. E é o amor de Deus que faz a gente ser mais do que vencedor em todas as nossas aflições, angústia, fome, nudez, perseguição, morte, tortura, em todas as coisas. E como nada pode nos separar desse amor, nada pode fazer nós fracassarmos diante da angústia. Não há nada. De novo nas suas palavras, ele está só repetindo. Mas por que ele repete tanto? Talvez por causa disso que as pessoas fazem com o texto bíblico, de pegar um versículo, nada nos separar do amor de Deus, e dar as interpretações fora do capítulo 8 de Romanos, mais absurdas que você pode ouvir. Até de um ímpio você ficaria assustado de pensar realmente que Deus está falando assim. Não há nada de novo, ele está repetindo, ele está falando sobre a mesma coisa, o que nós devemos fazer todo domingo, e toda quinta-feira, e sempre. Ele está pregando o Evangelho. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Algumas pessoas ficam surpresas, sabe? Que maravilhosa mensagem, tão simples. É verdade.
É simples. Aqueles escravos em Roma, aqueles homens iletrados em Roma, podiam entender. Todos os filhos de Deus podem, em Éfeso. Então, isso precisa ser repetido. Por quê? Porque há essa tendência, em nosso mundo, em pegar a palavra de Deus como um jogo de palitos. Sabe que você tem que tirar um sem fazer o outro mexer? E tentar mexer num versículo sem mexer em nenhum dos outros. Paulo diz, nada não vai separar. Ele vai dar a lista do que ele vai falar. Mas as pessoas, elas não leram? Elas não continuaram a leitura? Elas pararam? Elas desistiram? Ele está colocando isso dentro de nós. Ele está esfregando o nosso nariz. Ele está dizendo, nada que acontecer vai fazer outra coisa no eleito, a não ser fazer ele ser mais do que vencedor. É a única coisa que a angústia, aflição, perseguição, dor, morte, aquilo que antecede a morte, pode fazer num verdadeiro filho de Deus, fazer ele mais do que vencedor. Não pode fazer essa coisa. Então façamos algumas divisões desses minutos finais. Paulo não está dizendo isso porque ele está emocionado, porque às vezes as pessoas emocionadas fazem declarações assim, que é só emoção. Ele não quer. Tampouco ele está apenas esperando contra a esperança. Então ele diz, eu estou certo. Eu estou persuadido, na verdade é o que está no original. Eu fui persuadido, não é a minha opinião. Eu fui levado por Deus a essa conclusão final. Eu cheguei por um processo de persuasão a uma conclusão estabelecida, que essa é a vida de todos os eleitos. Ele não se persuadiu, ele não se convenceu, ele está dizendo. Essa conclusão decisiva é aquilo que Deus fez e faz pelo seu amor naqueles que ele chamou. É o resultado dessa consideração da verdade como foi revelada a ele. É o propósito de Deus em tudo que ele disse no versículo 28, que todas as coisas contribuíram para o nosso bem final, espiritual, e para a glória de Deus. Eles pertencem a todos aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Isso nos levou de volta à eternidade, ao plano eterno de Deus. À luz de tudo isso, Paulo foi levado a essa conclusão inevitável. Essa conclusão inevitável, sabe? E Paulo está dizendo, nenhuma outra conclusão é possível, a não ser que as angústias, provações, aflições, horrores, façam do eleito de Deus mais do que vencedor, por aquele que o amou. Qual é a conclusão? Do que ele está persuadido? Eu estou persuadido que essas circunstâncias que vocês estão experimentando não vão melhorar. Não vão melhorar. Ele não está dizendo, eu estou orando aqui em Roma, vai ter um avivamento e aí vai acabar tudo. Ele não está dizendo isso, eles não vão melhorar. Perseguição, angústia, fome. Nós todos, além disso tudo, gememos em nossos próprios corpos. Ele mesmo disse que o meu homem exterior está se corrompendo. Paulo diz, eu estou mal, assim, estou velho. Eu vivi apanhando de cidade em cidade, tudo está estragado no meu corpo. Aí o que está acontecendo com o meu homem interior? Está também se estragando, assim? Ele está se renovando dia a dia. Eu sou filho de Deus, quando o meu corpo está decaindo, e as coisas que o mundo fica horrorizado quando está acabando, eu estou sendo renovado diariamente. Então muitos parecem pensar que o cristianismo é uma persuasão. As coisas vão melhorar. Não, Paulo diz, as coisas não vão melhorar. É nós que nunca, nós é que vamos ser mais vencedores sobre essas coisas. Angústia, aflição, vai isso aí, morte. O mundo irá fazer o seu caminho e os eleitos vão fazer o seu. É inexorável. Ele está interessado em que nada pode nos separar do amor de Deus, e é esse amor de Deus que faz a gente ser mais do que vencedor na angústia, na aflição, na perseguição, na dor, na morte. Então, esse nada nos poderá separar. É somente aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. É óbvio que se eu não fui, pode separar. Não é? A Bíblia fala sobre homens que foram separados, mas que ele não foi. É por isso que Jesus, quando diz a alguém, eu nunca te conheci, nunca. O amor de Deus é voltado a ele. O amor de Deus só está sobre essas pessoas no mundo. O amor que estava em Cristo. A ira de Deus está contra todos os demais. Essas pessoas não têm nada a ver com os recursos que elas têm com aqueles que estão debaixo da ira de Deus. Esse é o ensino de Paulo.
Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Você vê, João está se expressando a mesma coisa. O principal interesse é saber de um eleito que tudo está bem entre ele e Deus. É isso, é por isso que Pedro estava dizendo: vocês estão passando por muitas aflições, mas vocês se regozijam, porque vocês sabem que está tudo bem. O eleito, quando está sofrendo, quando está, igual eu estava falando lá, na UTI do hospital, ele não está pensando que ele está debaixo da ira de Deus. Ele conhece o amor de Deus para com ele. Ele sabe, entre eu e Deus está tudo bem. Em Deus está tudo bem. Eu vi certa vez falando com alguém, assim, um ministro do Evangelho também, e o médico deu a ele 3 meses de vida. Eu perguntei assim: como é que você está? Ele disse assim: os médicos dizem que eu estou muito mal, mas eu estou muito bem. Essa foi a resposta. 3 meses depois, ele partiu. Paulo está dizendo o seguinte: é nisso que o cristão regozija, é nisso que está a sua alegria indizível e cheia de glória. Então não há nada que o mundo faça aos que pertencem a Deus, não há nenhuma angústia, nenhuma aflição que possa quebrar isso. Entre os chamados, não importa. Paulo diz: eu estou certo disso, eu estou persuadido. O amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor jamais vai nos desamparar. E por que esse amor? Nada vai nos separar desse amor. A angústia não pode produzir algo em nós que não seja ser mais do que vencedor. A fome, mais do que vencedor. A nudez, a escassez financeira, mais do que vencedor. A escassez da nossa saúde, mais do que vencedor. Condenados à morte, mais do que vencedores. Todos nós, eu estou persuadido. Então ele acrescenta: em Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe? Porque você não pode pensar que nenhuma dessas coisas está fora do Evangelho. Todas essas coisas em Cristo. A justificação em Cristo, o chamado em Cristo, o amor na eternidade em Cristo. O amor de Cristo produz em nós essa realidade dessas angústias, perseguições e fomes, nos fazer mais do que vencedores. Então a resposta é que você não pode conhecer nada do amor de Cristo, do amor de Deus fora de Cristo, mas você tem todo o amor que Deus tem pelo seu Filho agora sobre você, porque Ele te amou em Cristo. Então, essa semana muitas pessoas pensam assim: mas esse pecado aqui é imperdoável? Aquele pecado é imperdoável? Querido, todo pecado para um homem não justificado é imperdoável. É por isso que o mundo está indo para o inferno, queridos. A mentira, se o homem não estiver em Cristo, é um pecado imperdoável. Aquilo que as pessoas não vão lá fora é imperdoável. Todo pecado é imperdoável para aqueles que não estão em Cristo. Por que o mundo está sendo condenado? Por que o mundo está debaixo da ira de Deus? Por tudo. Por comer e beber que não é para a glória de Deus. Está condenado. Isso é perdoável fora de Cristo? Não é. Mas se você estiver em Cristo, você é esse homem aqui que Paulo está descrevendo, que está chegando aqui no fim. O amor de Deus está sempre em Cristo e se manifesta por meio dele. Então, quando você tem uma concepção filosófica do amor de Deus, você não entendeu. Paulo está dizendo: Deus me ama. Paulo dizendo: se o amor de Deus está sobre nós, em Cristo, nada pode nos separar desse amor. E por causa disso, a fome, a nudez, nada disso pode fazer outra coisa a não ser nos fazer mais do que vencedores por causa de nós, por aquele que nos amou, por causa dele. Porque Deus nos amou nele, a aflição, a angústia, a fome, a espada, a nudez não pode fazer nada a não ser fazer de nós mais do que vencedores. Ninguém jamais vai conhecer o amor de Deus, exceto aqueles que foram colocados em Cristo. Em Cristo, como eu disse, essa é a expressão de Efésios 27 vezes. Em Cristo o homem tem tudo, fora de Cristo ele não tem nada de Deus, a não ser a sua ira. Então nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então a fome, a nudez, ela não pode. A angústia, pense na coisa mais angustiosa. Paulo pensou em tudo: fome, nudez, tortura, morte, tudo. Ele diz: nada pode, não pode.
Por causa do amor de Deus que está em Cristo. Por causa disso, vocês devem crer na doutrina completa do apóstolo Paulo, ou vocês não devem crer no apóstolo Paulo. E, sei lá, e viver a vida. Todo o amor de Deus está nele. Seu amor nos vem por meio dele, Cristo, unicamente por causa dele. Nisso que o apóstolo Paulo confia. Essa é a base da certeza final de que todos os eleitos de Deus, debaixo da angústia, fome, perseguição, angústia, vão ser mais do que vencedores. Depois, igualmente, o apóstolo dá os fundamentos dessa persuasão. Nada nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O amor de Cristo e o amor de Deus são um. Ele diz, nada vai nos separar do amor de Cristo, nada vai nos separar do amor de Deus. E por causa disso, nenhuma dessas coisas podem fazer outra coisa por nós, a não ser nos fazer mais do que vencedores, porque elas realmente cooperam para o nosso bem. O Pai e o Espírito cooperam para a nossa salvação. Juntos, esse Deus onipotente, o amor de Deus, o amor de Cristo e o amor do Espírito Santo. O que importa é o amor de Deus por nós, e é isso que nos faz triunfar sobre todas as angústias, provações, perseguições, dores, morte. Tudo isso não faz nós... Paulo está se regozijando no final do capítulo. Ele não está dizendo, nós vamos suportar, ele está dizendo, nós vamos ser mais do que vencedores. Vocês em Roma vão ser mais do que vencedores. Eu aqui na cadeia vou ser mais do que vencedor. Eles vão cortar minha cabeça, eu vou ser mais do que vencedor. Quando Paulo está na cadeia e ele vai perder a cabeça, o que ele diz? Eu fui salvo da boca do leão. Você pensa, como assim? O cara vai morrer? Então, eu fui salvo. Estou bem. Eu estou bem. Eu dei testemunho de Cristo nesse tribunal. Agora eles me condenaram. Está tudo bem. Não é que o cristão não sofre. Não é que... cristão é igual, como eu disse quando eu estava lá na UTI, o coração dos outros doeu, o meu também. É igual, que furava, bota remédio, assim, é a mesma coisa. Todos nós sofremos toda espécie de coisas na vida. Desde que a gente nasce, todos nós. Não há nenhuma diferença nesse aspecto. O nosso amor não é o que garante essas coisas. Nosso amor é fraco, é frágil, é falível. Ele às vezes parece muito perceptível para nós, às vezes ele não parece, mas Paulo não está dizendo, olha, por causa do nosso amor, a aflição, a angústia, nada. Ele não está dizendo isso, porque ele não deixou nenhum espaço para você dizer assim, mas o meu amor às vezes é falho, mas eu sou carne. Ele está dizendo, não, é o amor de Cristo. É Ele que está operando isso. É Ele que faz você triunfar sobre todas as angústias e ser mais do que vencedor. Graças a Deus, a minha salvação não depende do meu grande amor, mas do amor dEle. E o amor dEle opera todas essas coisas. É o que Paulo está dizendo. Esse ensino não é só de Paulo. Pedro diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira epístola, no capítulo 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Todo mundo que foi regenerado foi para quê? Para uma viva esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardadas nos céus para vós, que mediante a fé estão sendo guardados pelo poder de Deus. Nós estamos sendo guardados por quê? Pelo poder de Deus. Não é por nós que estamos nos guardando. É isso que nos sustenta. Aí ele responde, vocês estão sendo guardados pelo poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último dia. Você vê, quando ele fala para a salvação, aqui ele está falando o serei salvo, está falando sobre a glorificação. Vocês estão sendo guardados pelo poder de Deus para a glorificação. É o que ele está dizendo. O poder de Deus nos guarda. Somente o poder de Deus poderia nos guardar. Nenhuma outra coisa é suficientemente forte para o poder do amor de Deus operando sobre os eleitos. Então, angústia, fome, espada. Pedro estava tão interessado nisso que ele diz algo similar na segunda epístola, no capítulo 1, versículo 2 e 3. Graça e paz a vós, multiplicadas pelo conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, a vida que é vivida diante dele, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, algumas versões, mas na verdade é por seu glorioso poder. Foi Deus que em seu grande poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade.
em seu amor infinito. Por isso Paulo está dizendo lá, nada, o amor de Deus faz com que as tribulações, angústias, perseguições, nós sejamos mais do que vencedores, todos nós, porque Deus diz, eu nunca te deixarei, como está em Hebreus, eu nunca te deixarei. Não vai existir um momento que você vai estar entregue aos seus próprios recursos, nunca mais. Em Hebreus 6, 16, 18, ele faz um juramento, ele jurou por si mesmo, para que você nunca pensasse que era possível isso. E Jesus diz a coisa mais incrível em João 15, 9, como o Pai me amou, assim eu também vos amei. Imagine como o Pai amou o Filho, imagine como o Pai ama o Filho. Jesus diz, é assim que eu amo a minha igreja, os eleitos, que o Pai me deu. Permanecer em meu amor. Em sua oração sacerdotal ele diz, para que o mundo conheça que tu me amaste a mim e que tem amado a eles, como tens amado a mim. Isso é incrível, não é? Para que o mundo conheça que tu me amas e que tu amas eles como tu me amas. Não é incrível? O amor que o Pai tem pelo Filho é o amor que o Pai agora tem pelos eleitos, por causa do Filho. Então, dessa forma, o capítulo 17 do Evangelho segundo João propicia uma declaração específica, feita pelo Filho de Deus, em relação ao amor de Deus por nós. É por isso que Paulo diz, eu estou certo de que as tribulações, angústias e aflições só podem fazer da gente mais do que vencedor. Ele é o Pai das luzes, como diz Tiago 1,17, em que não há mudança, nem sombra de variação. Nosso tempo acabou, não é? Ele não é só imutável, porque se Deus fosse imutável, mas fosse só um pouco poderoso, ele podia não mudar a ideia dele, mas ele não conseguia fazer o que ele está dizendo. Mas ele é onipotente. Então é por isso que Jesus diz, ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas da minha mão. O amor do Pai está sobre elas. Nenhuma aflição, Paulo está dizendo, nem a espada, nada vai fazer você ser outra coisa a não ser mais do que vencedor. Não vai destruir você, não vai fazer você naufragar, não vai roubar a sua esperança indizível. Não vai. Quem nos separará do amor de Cristo? É sobre isso que Paulo estava dizendo, queridos. Agora, esse texto é difícil, queridos. É obscuro. É estranho. Qualquer pessoa que continuasse lendo, não ia, nada nos separar do amor de Cristo. Nem a angústia, nem a tribulação, nem a perseguição. É por isso que as pessoas não entendem a Bíblia. Já no verso 31, o apóstolo diz, que diremos, pois, dessas coisas então? O que vocês dizem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você acha que a espada pode ser? A angústia? A aflição? Você acha que pode? O mundo? Satanás? Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é por nós. Nada pode nos separar, Ele nos ama. Nada pode nos acusar porque Ele nos justifica. Nenhuma angústia vai nos destruir porque Ele nos ama. E então, porque Ele nos ama, todas as aflições, perseguições, faz a gente mais do que vencedor. Nada pode nos condenar. Por quê? Porque Jesus morreu. Ele está respondendo tudo que alguém poderia levantar para dizer que um santo não ia perseverar. Cada um dos argumentos foi respondido pelo apóstolo Paulo. Ele não deixou argumento nenhum, ele levantou os argumentos. Paulo está persuadido que a morte de qualquer tipo e a aflição de qualquer tipo, nada pode separar um filho de Deus do seu amor, e por causa disso, nenhuma dessas coisas podem produzir algo que não seja eles serem mais do que vencedores sobre a aflição, sobre a angústia, sobre a fome, a nudez, ou seja, a escassez de alimento, de roupa, sobre a tortura, sobre qualquer coisa que você possa pensar ser mais aflitivo. Não escrevendo a Timóteo, ele se refere ao nosso Senhor como aquele que aboliu a morte, anulou a morte, nada. Você pode pensar a coisa mais poderosa, mas Paulo diz, ele não quis ficar só com a morte e tudo que acompanha a morte, ou tudo que antecede a morte, como o mártir ali disse. Mas Paulo diz assim, nem a vida pode nos separar. Porque você podia dizer assim, a morte pode nos separar, mas e a vida? A vida tem muitas coisas difíceis, muitas coisas horríveis. Esse mundo é terrível, e se a vida me separar? Paulo diz, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida pode nos separar. Tudo que acontecer conosco aqui, nós vamos ser mais do que vencedores. Angústia, aflição, não pode. Nós, ele diz, somos levados como ovelha para o matadouro todo dia. E o que isso faz? Faz a gente mais do que vencedor.
A resposta é: Cristo é o Senhor da vida. Não é? E ele falando com João em Patmos, em Apocalipse 1:18, ele diz: eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Por que Jesus apareceu para João em Patmos e escreveu Apocalipse? Porque aquelas pessoas precisavam saber quando Jesus ia voltar ao mundo. É ridículo, elas estavam sendo mortas, queridos. Diocleciano estava furando a cabeça dos cristãos e derramando chumbo quente lá quando elas estavam vivas. Paulo tinha dito para essas pessoas: nada vai separar vocês do amor de Cristo. Chumbo quente no cérebro de vocês não vai separar vocês. Vocês vão receber a graça necessária. É por isso que o livro de Apocalipse é maravilhoso para aquelas pessoas. Elas morreram há 2000 anos atrás, queridos. Não é que o livro é maravilhoso porque mostrava que Jesus tinha a soberania, o controle sobre todas as coisas, não Nero, e não Diocleciano, e não os imperadores. Eles estavam bem. Eu fui morto, eu estou vivo. A igreja está nas minhas mãos, os meus eleitos. A vida nunca vai separar você do amor de Deus, Paulo diz. Nem a morte, mas nem a vida. Aquele a quem nós pertencemos e fomos incorporados é o Senhor da vida. E depois ele diz: anjos, principados e potestades. Aqui ele não está falando dos anjos de Deus, porque os anjos de Deus não fariam nada para nos levar a nenhum lugar, a não ser aquilo que Deus quer. Ele está falando sobre todos os poderes das trevas. Você pode dizer assim: mas o diabo, e o diabo? E o poder do diabo? E o poder de todos os demônios? Paulo diz: não pode. Não pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo. Então, por causa desse amor, a aflição, fome, nudez, vai nos fazer mais do que vencedor. A única maneira de nós não sermos mais do que vencedor na aflição era se alguma coisa conseguisse isso, e os anjos não podem. Colossenses 2,15: e despojando por sua morte na cruz os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Eles não têm nenhum poder para levar os cristãos a isso. Ele já derrotou todos os nossos inimigos. Eles nunca poderão nos separar do amor de Deus. E por causa do amor de Deus, nós somos mais do que vencedores de todas as angústias, aflições, mortes, perseguições. Como eu disse, chumbo quente derramado no cérebro das pessoas. Nós agora não estamos, nós lutamos. Ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Mas tudo isso, você vê, foi o que Jesus conquistou para todo o seu povo. E no versículo 12, não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas ele diz: essas coisas nunca vão conseguir nos separar do amor de Deus. E você vai dizer assim: e o presente? Mas o que está acontecendo agora, pastor? Paulo pensou nisso também. Paulo pensou que você ia ficar pensando nessas coisas, porque as pessoas sempre têm um argumento. Ele diz: não, nem o presente. No versículo 34 ele diz: quem os condenará? Pois Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo aos seus pés. Quando Jesus ressuscitou, o que ele disse? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu estou protegendo, eu estou guardando os meus eleitos, estou levando eles para casa. Eu morri pela igreja para apresentá-la gloriosa diante do Pai. Ali está ele, à direita de Deus. Em João capítulo 16, Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e vocês vão vencer também, porque eu venci. Portanto, nós podemos nos juntar a João, que disse isso lá em 1 João 5,4, que diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esse é o dom de Deus, é o dom de Deus para todos os eleitos. Como isso acontece? Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o autor e o consumador, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e a vergonha e assentou-se à destra de Deus. Aí você pode dizer assim: tá bom, né, a vida não pode, mas o presente não pode. Mas e o futuro? Não sei, porque agora eu estou bem. Está tendo umas angústias, mas eu estou, Paulo, resistindo. Mas e o futuro? Como vai ser o futuro? Ele diz: nem o futuro pode nos separar. Não existe nada que possa acontecer no futuro que vai separar um eleito do amor de Deus. Então, por causa disso, na espada, a fome, a nudez, a angústia, a aflição, a morte, a tortura, você é mais do que vencedor sobre essas coisas, porque Deus é o Deus do futuro. É o Deus do futuro.
o livro da história de todos os eleitos, que é o livro da vida, está na mão de quem, queridos? Quando João chorou, ninguém pode abrir o livro. O que foi dito para João lá no céu? Não chore, ali está o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, ele venceu. Todos os eleitos que estão nesse livro aí, ele pode tomar nas mãos. É o que ele fez o tempo todo. Eles estão nas mãos dele. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele abriu o livro com o nome dos seus eleitos, com todos os nomes que o Pai deu a ele na eternidade. Naquele dia todos os nomes vão estar lá. O futuro do cosmos inteiro está nas mãos de Cristo. Ele está dirigindo tudo. Seu amor no passado impede-me, se ele me amou lá na eternidade, impede-me pensar que em algum lugar o amor vai falhar. Se o amor dele não falha e eu não posso separar desse amor, então nenhuma angústia, aflição, provação vai nos separar desse amor, e só vai poder produzir em nós o quê? Somos mais do que vencedores em todas essas coisas por causa daquele que nos amou. O caráter de Deus e o que ele fez no passado são as garantias do que ele vai fazer até o fim. Então, e a altura? Paulo está dizendo, e a coisa mais poderosa que você possa imaginar, e as alturas? Ele está sentado à destra de Deus nas alturas. Não há nenhum poder que possa nos fazer isso. Ressuscitando, diz assim a Bíblia, em Efésios 1:20, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Pelo que também diz Paulo aos Filipenses capítulo 2, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ele está sentado à destra de Deus, não há nada, ninguém que possa estar acima dele. E ele tem a igreja em suas mãos, os seus eleitos. Neste caso também, infelizmente, nós temos, você pode dizer assim, e a profundidade? E as coisas mais terríveis, profundas, diabólicas? Vai poder fazer alguma coisa que vai fazer a angústia, a aflição, e a perseguição, e a dor, e a morte, nos levar para distante dessa alegria indizível, cheia de glória no amor de Cristo? Paulo diz, não, nem a profundidade. Paulo está usando todas as hipérboles que é possível. Ele não quer que ninguém levante absolutamente mais nada quando ele terminar. Ele quer se certificar de que ninguém tem mais argumento nenhum para dizer que um eleito de Deus vai, por causa da angústia, tribulação, fome, nudez, perseguição, sucumbir. Pelo que diz assim em Efésios capítulo 4, 8 e 9, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão aquele também que antes havia descido das partes mais baixas da terra, a morte, né? Está falando sobre a morte de Cristo. Nós não temos nenhuma necessidade de temer, queridos, é o que Paulo está dizendo para aquelas pessoas que moravam em Roma, onde os imperadores, o Império Romano todo era um terror, mas Roma era o centro disso. Ele tem um amor imutável, mais alto, mais profundo do que todas as coisas que poderiam fazer um eleito não ser mais do que vencedores em todas as suas aflições. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Isaías, no capítulo 40, versículo 26, ele diz assim, levantai os vossos olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque pois dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nunca se cansa, nem se fadiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as asas como águias, correrão e nunca, jamais se cansarão, até o fim. São essas, pois, as bases que o apóstolo tem para dizer nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo. Nada nesse mundo pode fazer isso. Angústia, aflição, tensões, fome, nudez, falta de trabalho. Paulo estava absolutamente certo. Ele disse, porque eu estou certo.
Eu estou persuadido, eu não tenho nenhuma dúvida de que nenhuma dessas coisas que você tentou levantar pode fazer isso com um eleito. Nada. Se você continua declarando a sua fraqueza, você não entendeu o argumento de Paulo. Porque ele não estava falando sobre a sua força. Ele está falando sobre a força do amor de Deus. Ele está dizendo, é isso que vai fazer tudo isso você ser mais do que vencedor. É a força do amor dele, não é a força do seu amor. Eu estou persuadido. Esse é o final do capítulo mais glorioso. E quando alguém diz isso é uma presunção, presunção é você dizer que Deus vai falhar. Paulo diz, eu estou certo. E eu estou certo não por causa de mim, mas por causa do amor de Deus que me elegeu em Cristo. Presunção era eu dizer para Deus, eu acho que o teu poder é insuficiente. E como eu acho que eu sou uma pessoa que não sou forte, então... É por isso que Paulo disse, aquele que começou em nós a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Todos nós, sua promessa, a Bíblia diz, Paulo diz, é o sim e o amém. Ela jamais pode ser anulada, porque todas quantas promessas há de Deus são nele, em Cristo, e por ele o amém, para a glória de Deus. Toda essa doutrina da salvação, Paulo está encerrando aqui com a perseverança dos santos. Ele levou um tempo, essa é a parte final, essa era a única parte que alguém podia levantar a objeção. Tá bom, o homem, ele justificou e foi Deus que fez, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, mas e se nós? É essa parte que ele está falando. Não, vocês não entenderam o que faz o nós sermos mais do que vencedores em todas as aflições. Deus nunca, em nenhuma parte do processo vai ser derrotado, porque não existe poderes, alturas, profundidades, potestades, sofrimentos, dores, angústias, que vão fazer nós alguma coisa não ser mais do que vencedores. Nessa esperança invencível, nesse amor indizível e cheio de glória. Então ele diz, quanto a mim eu estou persuadido. Todos os eleitos estão persuadidos, queridos. Eu não fico mais arrazoando no final do Romanos 8 junto com Paulo, não fico mais dizendo, mas e se? E sim, Paulo diz, olha, eu estou certo. O que eu estou falando é absolutamente certo. Acabou todos os se. É impossível. Tudo na vida do eleito vai fazer ele mais do que vencedor. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, não é assim? Então, nada nos separará do amor de Cristo. E como eu disse, eu vi esse verso ser usado essa semana das maneiras mais tristes. Mas Paulo diz o quê? Nem a tribulação, nem a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Nós fomos reputados como ovelhas levadas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, essas tribulações, angústias, perseguições, fome, nudez, perigo, todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É só isso que a angústia pode fazer nos eleitos. Mais do que vencedores por causa daquele que nos amou. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Breve sim virá em glória, toda a criação se prostrará, confessará que só Jesus é o ali
Aleluia, graças a Deus. Pela cruz, onde nós somos justificados para sempre. Obrigado, Deus. Vou colocar em nossos lábios um novo cântico, em nossos novos corações. Expanda isso através da tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar.